Senhores e senhoras, bem-vindos no show do Saved Blog. Hoje está aqui conosco, Charlie. Ele é o meu grande amigo, mas tem um problema: acredita na evolução. Para Charlie funciona deste jeito: se você colocar a Terra nas condições certas e dar bastante tempo, a vida vai aparecer espontaneamente. Hoje quero despertar Charlie desta fantasia e mostrar para ele que isso não só é improvável, mas também possível. Charlie é um cientista e estudou biologia desde muitos anos. Se eu pedir ele de falar sobre o funcionamento dos organismos viventes, ele vai falar por horas e horas. Ele parece um pouco como a minha esposa falando dos problemas. Mas hoje nosso objetivo é entender, mais ou menos, o que é e como funciona uma célula. Já construiu alguma coisa com os Legos? Inicia Charlie. Para construir uma casinha com os Legos, temos à disposição diversos tipos de blocos. Cada tipo de bloco tem a própria cor, forma e tamanho. As células são como os Legos, elas são os blocos de construção dos seres viventes. Os organismos unicelulares e feito de uma célula só. Os organismos pluricelulares e feito de mais células. As pessoas são feitas de células. Os problemas não. Charlie também explica que as células se reproduzem duplicando a si mesmas. Cada célula se divide em duas, e cada das duas novas células em mais duas. Mais ou menos como os aplicativos no Play Store. E os organismos pluricelulares, os que têm mais células, cada célula do organismo tem um trabalho específico. Por exemplo, as células dos rins, do cérebro, dos pulmões, da pele. Com certeza não como os desenvolvedores independentes de aplicativo no Play Store. As células são feitas de partes diferentes. A parte mais interna se chama de núcleo. A parte fora do núcleo se chama de citoplasma. Tudo que tem da célula e conteúdo dentro da membrana celular. Resumindo, estamos falando de alguma coisa parecida com um ovo. Um ovo e uma grande célula. O arroz não. Dentro do núcleo, encontramos as máquinas moleculares, que formam, com o DNA, um complicado sistema biológico que lida com a duplicação da célula e a síntese de proteínas necessárias para o seu funcionamento. Uma célula é como um computador com um sistema operacional. Exceto que você não precisa pressionar Ctrl, Alt e Del quando as coisas derem errado. Obrigado, Charlie. Recentemente descobri o website Creation.com que recomendo para o público. Neste site tem um artigo sobre a incrível complexidade do DNA. Neste artigo, é citado um estudo universitário, no qual o sistema celular foi efetivamente comparado ao Linux. O resultado foi que o sistema celular se tornou muito melhor e eficiente do que o Linux. É como comparar um bando de fãs de Star Trek com Deus. Segundo Charlie, uma dessas células supercomplicadas teria surgido acidentalmente na Terra, dando origem à vida. Nosso objetivo hoje é mostrar a Charlie como funciona o caso. Para Charlie tudo é uma questão de tempo e acaso. Por isso queremos entender como esses conceitos funcionam na vida real. É hora de apresentar Cal, nosso estatístico. O que é estatística? Perguntamos a Cal. Ele responde rapidamente: a estatística é uma ciência que nos permite tirar conclusões de uma amostra, ou seja, um número limitado de valores, quando estudamos fenômenos. Entendi, Carlão. É como prever como será o resto do dia, depois que falei para minha esposa que ela deveria comprar menos roupas. No nosso caso, Cal é capaz de prever como a moeda se comportará durante um grande número de tosses. Isso se chama de estudo das probabilidades. Cal nos diz que nossos lançamentos confirmarão uma coisa muito óbvia. A moeda tem dois lados, cara e coroa. Portanto, toda vez que lançamos, há apenas dois resultados possíveis. Como não há nada que torne cara mais fácil do que coroa, nossa probabilidade de acertar cara é de 1 em 2. Isso não significa que lançando a moeda sempre sairá primeiro cara e depois coroa, mas que jogando a moeda muitas vezes vamos obter um número quase igual de resultados de cara e coroa. Então, lançando 100 vezes, esperamos obter um resultado parecido com 50 caras e 50 coroas. Esta na hora de Bob ganhar seu contra-cheque, ele lançará 100 por 100 vezes para termos 100 grupos diferentes de lançamentos. Depois de muito tempo e esforço, Bob traz os resultados para Cal. Os resultados confirmam o que esperávamos, estão muito próximos de 50 cabeças por 100 lançamentos. Para quem todos esses cálculos? Conhecer a probabilidade de um resultado nos ajuda a saber o que esperar. Jogando 1000 vezes, esperamos 500 caras, jogando 1 milhão de vezes, esperamos 500 mil cabeças. Nesse caso, as estatísticas são muito úteis, pois permitem, em certo sentido, prever o futuro. Não precisamos jogar a moeda literalmente 1 milhão de vezes para saber que teremos em torno de 500 mil caras. É como contar quantas vezes minha esposa fica trancada do lado de fora após esquecer as chaves na geladeira. Desculpe,
Querida, esqueci de tomar meus comprimidos. Como faço uma vez cada 2? Agora Bob tem um dado de 6 lados. Bob lançar o dado 100 vezes e anotará quando sair um 6. Cal nos informa que o dado tem 6 lados. Interessante, Cal. É por isso que temos um especialista aqui. Assim, em cada jogada, temos 6 resultados possíveis. Então, como não há nada que facilite um resultado mais que outro, a probabilidade um 6 de sair é de 1 em 6. Portanto, esperamos acertar um 6 a cada 6 jogadas. Bob joga os dados 1000 vezes e traz suas anotações para Cal. Cal está abrindo champanhe. Os resultados confirmam o que ele disse. Em 1000 lançamentos, obtemos cerca de 160 vezes o 6. Isso é cerca de 1000 dividido por 6. Agora Bob vai jogar na loteria. Seu bairro está organizando uma loteria local. São cerca de 100 casas, por isso o organizador decidiu imprimir 100 bilhetes, um para cada casa. Bob agora tem uma chance em 100 de ganhar. Embora existam 99 outros bilhetes que podem ser sorteados, Bob ainda tem uma boa chance de ganhar. Mas acho que Bob preferiria comprar uma passagem para a Europa em vez. Digamos agora que a loteria do bairro se expandiu para o resto do país. A população do Brasil é de mais de 214 milhões de pessoas. Assim, ao comprar um bilhete, Bob tem uma chance em 214 milhões. Isso é mais difícil, Bob. Cal, sendo um estatístico, geralmente lida com grandes números. Cal sabe que pode escrever qualquer número de muitos zeros em uma forma mais curta. Esse truque é chamado de notação científica. Por exemplo, o número 214 milhões pode ser escrito como 214 por 10 a 6. Basicamente nos diz que ao número 214 seguem 6 zeros. Cal também tira um coelho do seu chapéu. Se Bob morasse na China, a loteria que inventamos teria 1,4 bilhão de bilhetes, como seus habitantes. A chance de Bob ganhar, com apenas um bilhete, seria 1 em 1,4 bilhão, ou 1 em 1,4 por 10 a 9. É um seguido de 9 zeros. Eu pedi ao chat GPT para me dar o nome de uma lotaria famosa porque não jogo na lotaria. A GPT me deu o nome da loteria Powerball. A chance de acertar o jackpot, prêmio principal, desta loteria é de 1 em 10 a 11, um seguido de 11 zeros, quase 100 vezes o número de habitantes da China. Embora esta seja uma probabilidade muito baixa, ao longo dos anos em que este jogo foi jogado, muitas pessoas acertaram o jackpot. Isso não acontece todos os anos, e por isso, conforme as regras do jogo, o jackpot aumenta de ano para ano, até que alguém o retire. Fiz a seguinte pergunta ao chat GPT: se tivesse uma chance em 10 a 21 de ganhar o jackpot, ainda seria possível alguém ganhar o jackpot em 10 anos? Aqui segue a resposta, traduzida do inglês. Se a loteria Powerball tivesse uma chance de 1 em 10 a 21 de ganhar o jackpot, ainda seria teoricamente possível alguém ganhar o jackpot em um período de 10 anos. No entanto, a probabilidade de ganhar seria extremamente baixa. Para colocar isso em perspectiva, uma chance de 1 em 10 a 21 significa que, para cada bilhete individual comprado, há uma chance de 1 em 10 a 21 de ganhar. Mesmo com milhões de bilhetes vendidos para cada sorteio, as chances de ganhar ainda seriam astronomicamente baixas. Dada a probabilidade extremamente baixa, é altamente improvável que um jackpot seja ganho num período de 10 anos. É importante entender que a loteria é um jogo de azar e as probabilidades são estruturadas para favorecer o operador da loteria, garantindo que grandes jackpots sejam ganhos raramente. Bate-papo GPT. Para entender esse número, podemos compará-lo com o número estimado de estrelas no universo, que é da ordem de 10 a 22 até 10 a 24. Ou o número total de grãos de areia na Terra, que é da ordem de 10 a 18. Tem uma nova tarefa para Bob. Ele terá que chegar a um lugar aleatório na Terra e escolher um grão de areia. Pediremos a um voluntário aleatório na plateia que faça o mesmo. Se o voluntário não escolher o mesmo grão de Bob, vai perder. O voluntário terá que apostar todas as suas economias neste jogo. Após sacar a aposta e quebrar uma pessoa aleatória, podemos continuar a entender como funciona esse feliz joguinho de probabilidade. Se o número 10 a 21 for muito grande, imagine outro número, 10 a 164, um seguido de 164 zeros. Se você não acredita que possa existir na realidade, fique atento porque esse número aparecerá mais tarde. Agora é a vez de Charlie, que nos explicará como, segundo ele e seus companheiros evolucionistas, a vida surgiu espontaneamente. Charlie começa a nos contar: era uma vez, há muito tempo atrás, um mar cheio de aminoácidos. Ok. Pare tudo, Charlie. Precisamos explicar ao público o que são os aminoácidos. Vamos dizer que nós somos feitos de Lego células.
As células são feitas de Lego proteínas. As proteínas são feitas de Lego aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza que podem se combinar para formar proteínas. Nem todas as sequências de aminoácidos constituem uma proteína. A sequência deve estar correta para que a proteína se forme. Da mesma forma, escolhemos os blocos de Lego certos para a casinha ter sucesso. Para entender melhor, podemos pensar no alfabeto. O alfabeto tem um número muito semelhante de letras. Nem todas as sequências de letras formam uma palavra. Por exemplo, QWERTYIOPASDFG é uma sequência de letras, mas não uma palavra, enquanto a sequência paralelograma também é uma palavra do dicionário. Agora vamos ver o Dr. Nick. O Dr. Nick está escrevendo um dicionário e encontrou uma maneira em comum de não esquecer nenhuma palavra. Ele está fazendo todas as combinações possíveis de letras, descartando aquelas que não representam uma palavra e mantendo as outras. O Dr. Nick não escolheu um método muito eficiente para escrever seu dicionário, porque há um grande número de combinações de letras para verificar. Quando o Dr. Nick acaba com uma sequência sem sentido, ele a apaga. Quando uma sequência representa uma palavra, ele a escreve no dicionário. Da mesma forma, os aminoácidos formam as proteínas. Quando uma sequência representa uma proteína, esta fica formada, senão a cadeia se quebra, pois não é quimicamente estável. Ok, Charlie, vá em frente com a sua história, digo eu. E Charlie continua. Muito tempo atrás, a Terra era muito diferente de hoje. Havia sopa primordial, pare Charlie. Estamos falando de sopa? Quer dizer que havia uma sopa, mas ela foi comida por dinossauros? Olho para Charlie que está visivelmente irritado. Como posso ser tão ignorante a ponto de não saber o que é a sopa primordial? Mas eu não sei, então ele me explica. Basicamente, traduzindo para você, é uma combinação de gases e substâncias químicas que, segundo a história dele, se encontrava na Terra há bilhões de anos. Charlie continua. A sopa estava lá. E o Sol a atingia com seus raios ultravioleta. Descargas elétricas apareciam de um lado do caldo para o outro. Espere, Charlie. Já ouvi essa história antes, isso é Frankenstein. Charlie está indo embora, eu o convenço a ficar e terminar sua história. Desta vez vou tentar ficar de boca fechada, não pensei que ele fosse tão suscetível. Charlie continua. Assim se formaram as primeiras moléculas orgânicas, proteínas, que, por um posterior processo de evolução química, teriam se recomposto até o nascimento espontâneo da vida. Bela história, Charlie. Vamos aplaudir ele, público. Agora entendi, mesmo que pareça ainda um pouco vago. No entanto, vamos fingir que isso seja possível e fazer algumas contas para calcular as chances dessa história ter acontecido. A NASA nos deu um supercomputador usado para fazer o trabalho sujo para nós. Hoje vamos ver quais são as chances de uma proteína se formar espontaneamente em um mar de aminoácidos. Na nossa simulação, definimos os dados para criar um ambiente ideal. Dessa forma, será mais fácil que nossa proteína se forme espontaneamente. Primeiro, enchemos completamente os oceanos com aminoácidos. Cada átomo na Terra, incluindo cada suprimento de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e enxofre, está disponível para formar aminoácidos de todos os 20 tipos. Neste mundo imaginário, queremos dar uma ajudinha ao Charlie tirando o efeito dos raios ultravioleta, que podem atrapalhar a formação da nossa primeira proteína. Ok. Coloquei todos os dados no programa, agora vou apertar a tecla Enter no cérebro da NASA. A simulação começa. Os aminoácidos estão se ligando reciprocamente, formando cadeias. Assim que a primeira sequência correta for formada, Charlie terá vencido o desafio e teremos a confirmação de que sua história pode ter algum fundamento. A proteína que procuramos é composta por 150 aminoácidos. Charlie sabe muito bem que existem proteínas compostas por 20 ou 30 aminoácidos em sequência, mas estas têm funções secundárias nos seres vivos. A maioria das proteínas em formas de vida simples tem uma sequência de 156 a 283 aminoácidos. Se pensarmos na analogia com o alfabeto, as proteínas com 20 e 30 aminoácidos são como símbolos, vírgula, ponto, etc. Não podemos fazer uma frase real apenas com símbolos, a menos que estejamos censurando algum palavrão. Como Charlie disse, as células são os blocos de Lego que constroem os seres vivos, e os aminoácidos são os mesmos para as proteínas. As proteínas são os blocos de construção de Lego que compõem as máquinas moleculares. Para funcionar, qualquer célula precisa de todas as máquinas moleculares, DNA e outras coisas químicas complicadas. Máquinas moleculares são máquinas reais feitas de proteínas. Elas têm várias funções, como, por exemplo, dobrar proteínas. Na nossa simulação,
Muitas cadeias de aminoácidos estão se formando rapidamente. Cada vez que uma sequência errada é montada aleatoriamente, a cadeia se quebra e o processo começa tudo de novo. Por sequência errada, quero dizer uma sequência que não corresponde a nenhuma proteína. Para entender esse mecanismo, voltemos a visitar o Dr. Nick. Ele encontrou uma maneira de trabalhar mais rápido e terminar seu dicionário. Antes ele pegava as sequências de letras em ordem alfabética, por exemplo, A, A. Mas agora ele pega letras aleatórias. Desta forma, ele está criando uma sequência aleatória de letras. Quando esta sequência não é encontrada no início de qualquer palavra existente, ele pode descartá-la, e todas as outras sequências que começam com aquela sequência em particular. Por exemplo, extraindo a sequência QW, Nick já sabe que não existe nenhuma palavra que comece com QW, então ele pode descartar todas as sequências que inicia com QW. Assim, apenas uma sequência T errada, de acordo com este critério, é formada, é inútil adicionar mais letras. Então Nick começa tudo de novo com outra sequência. Isso é o que está acontecendo com os aminoácidos em nossa simulação. Com exceção de que a aleatoriedade pode pegar QW novamente mais vezes. O computador nos informa que, em nossa sopa primordial virtual, são feitas 6 por 10 a 42 tentativas a cada minuto. Com esse grande número com certeza teremos em breve nossa primeira proteína. Mas ainda existem alguns problemas que o caso precisa resolver para Charlie. Uma sequência de 150 aminoácidos também tem que se dobrar da maneira certa, para ser uma proteína funcional. As chances de cada cadeia são 1 em 10 a 74. Como as pessoas, os aminoácidos são destros ou esquerdos. Um aminoácido destro não pode se ligar a um esquerdo. E como uma criança que quer colocar a mão esquerda na luva direita. Simplesmente não entra. Infelizmente, para Charlie, a natureza fornece aminoácidos tanto destros quanto esquerdos, mas os organismos vivos usam apenas os esquerdos e têm mecanismos para descartar os destros. Para ter a sequência correta, temos que considerar uma chance de 10 a 45. Cadeias de aminoácidos são como meu gato, não se dão bem com água. Charlie me informa sobre os detalhes técnicos de uma ligação entre hidrogênio e oxigênio, mas a única coisa que entendi é que para passar por esse obstáculo a corrente tem, mais uma vez, uma chance de 10 a 45. O computador nos dá o resultado, a probabilidade de uma cadeia de 150 aminoácidos se tornar uma proteína funcional nessas condições é de 1 em 10 a 164. Você se lembra desse número, Charlie? Nós conversamos sobre isso antes. É 1 seguido de 164 zeros. Eu lembro, meu amigo. Charlie está fazendo as contas com papel e caneta. 74 mais 45 é igual a 164. Em nossa simulação, a cada segundo uma cadeia de 150 aminoácidos é montada. O computador nos pergunta por quanto tempo queremos estender a simulação. Charlie acha que a Terra não tem mais de 5 bilhões de anos. Na verdade são apenas 6.000, mas não vamos ser muito duros com ele, hoje para ele é um dia difícil. O computador responde que em 5 bilhões de anos podemos esperar que 10 a 58 cadeias sejam produzidas. Mas, para ter uma proteína adequada, precisamos pelo menos de um número de tentativas na faixa de 10 a 164. Portanto, 10 a 58 tentativas não são suficientes. Charlie perdeu. Vamos pensar desta forma, eu digo a Charlie, é como comprar 10 a 58 bilhetes em uma loteria, onde esta loteria oferece uma chance de jackpot em 10 a 164. Se fizermos as contas, é como comprar um único bilhete de loteria que oferece uma chance de jackpot de 10 a 106. Lembra do jogo do grão de areia que jogamos com o nosso voluntário da plateia? Com certeza ele não esqueceu. Nossa simulação é inspirada no livro Evolução, Possível ou Impossível? Por James F. Copped. Aqui Copped cria uma corrida imaginária. De um lado uma ameba, uma célula. Do outro, nosso mundo sopa de aminoácidos. Como 5 bilhões de anos não são suficientes para obter a proteína, queremos saber quanto tempo devemos esperar. Primeiro, vamos fazer uma ponte que se estende de um lado do universo, observável, para o outro. Esta ponte tem 90 bilhões de anos-luz de comprimento. Esta ponte não é feita de Lego. Também temos nosso astrônomo Willy conosco. Perguntamos a Willy o que é um ano-luz. Willy responde que é importante saber que a luz é feita, simplificando, de ondas eletromagnéticas. São ondas semelhantes às do mar, exceto pelo fato de serem feitas de energia. Cada onda se move a uma certa velocidade. A luz se move na velocidade da luz. Como sabemos do filme Superman, nada, exceto Superman, pode ir mais rápido que a luz. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano.
Isso, como podemos imaginar, é uma distância muito grande. Estamos falando de 10 trilhões de quilômetros, ou seja, 10 a 12 quilômetros. No entanto, os objetos celestes estão a muitos anos-luz de distância um do outro. A estrela mais próxima chama-se Alpha Centauri e está a cerca de 5 anos-luz de distância de nós. Nosso caminho tem 90 bilhões de anos-luz de comprimento. A ameba terá que percorrer tudo e voltar. Por outro lado, na Terra, o mar de aminoácidos terá que criar a proteína. Quem ganhará? A ameba percorrerá o caminho a uma velocidade impressionante de 30 centímetros por ano. Enquanto esperamos a proteína se formar, a ameba viaja 5 trilhões de anos para atravessar o universo inteiro e voltar. Como termina? A ameba venceu, nenhuma única proteína funcional foi formada na Terra. A ameba inicia uma nova jornada, indo e vindo, percorrendo a mesma distância, levando o mesmo tempo. Mas ainda nada na Terra. Para a próxima viagem, a ameba carregará um único átomo em seu topo. Chegada ao fim do caminho, a ameba larga o átomo e começa a voltar, para trazer mais. Na Terra, o Sr. Caldo não tem sorte, ainda não há proteína à vista, definitivamente não é caldo de feijão. A ameba completa outras 10, 20, 100, 1000 viagens, mas não aparece uma única proteína utilizável. Após 10 a 15 viagens, a ameba transportou minha sogra para o outro lado do universo. Depois de 10 a 17, toda a família da minha esposa. Após 10 a 20 viagens, o feijão está pronto na panela de pressão. A ameba fez tantas viagens que transportou tantos átomos quantos estão contidos em toda a Terra. Então, continuando assim, carrega um número de átomos igual ao contido em todo o Sistema Solar. Já faz um tempo. A ameba transportou todo o Sistema Solar para o outro lado. Esperando a proteína se formar, a ameba tem tempo para transportar o universo inteiro, aproximadamente 10 a 82 átomos, um átomo de cada vez, indo 30 centímetros por ano, 56 milhões de vezes. Ok. Esperamos muito tempo, Charlie. Mas agora temos uma proteína funcional. Viva! Mas, infelizmente para Charlie, a proteína não é uma forma de vida. Para fazer uma célula precisamos de pelo menos 300 proteínas desse tipo. Mas, mesmo que tivéssemos esse número de proteínas, o carrinho de compras de Charlie ainda precisaria de outras moléculas como carboidratos, açúcares complexos, ácidos nucleicos, DNA e RNA, lipídios e uma grande variedade de elementos químicos. Mesmo que tivéssemos todas essas peças do quebra-cabeça, teríamos que juntá-las em uma célula. Ou seja, eles devem estar incrivelmente próximos ao mesmo tempo, e no lugar certo, numa membrana celular. Um pouco como quando você está fazendo um soufflé, ou a família da minha esposa em uma festa sem que acabe em tiroteio. Quem me conhece com certeza sabe que estou brincando. Na verdade, a arma do crime é a língua. Enquanto entrego a Charlie um lenço para enxugar suas lágrimas, coloco todos os dados na simulação, e o computador me dá o resultado de uma chance em 10 a 340 mil de que isso possa acontecer. Vamos fazer novamente a experiência do grão de areia. Chamamos um pobre voluntário que escolherá um grão de areia de um recipiente. Ao colocar o grão de volta no recipiente, ele terá que encontrá-lo novamente. O recipiente contém 1 milhão de grãos. Assim, o voluntário tem uma chance em 1 milhão de colher o mesmo grão. Agora vamos pegar uma piscina e enchê-la com 1 milhão de recipientes de areia, incluindo nosso recipiente. O voluntário agora tem uma chance em 1 bilhão de extrair aquele grão. Para a próxima etapa, preencheremos um lago de 35x19 km com 1 bilhão de piscinas de areia. Para o voluntário, agora há uma chance em 1 bilhão de bilhões, ou seja, 1 em 10 a 18. Hora de pegar 1 bilhão de lagos de areia e despejá-los na terra para enchê-la de areia. Probabilidade, 1 em 10 a 30. Melhor cancelar o passeio na Ferrari por hoje, Charlie. Com 100 mil terras, enchemos o Sol de areia. Com 1 trilhão de sóis, preenchemos o Sistema Solar. 10 trilhões de sistemas solares preenchem um ano-luz cúbico, um cubo com lados de um ano-luz de comprimento. 100 mil trilhões cúbicos, anos-luz, para preencher o volume da Via Láctea. E, finalmente, 10 bilhões de vias lácteas para preencher o universo observável. A ameba não vai gostar desta ideia. Agora, a probabilidade de encontrar o grão de areia em todo o universo observável é de 1 em 10 a 96. Voluntário, é hora de colher seu grão. Não esqueça de apostar toda a sua conta no banco neste jogo. Eu me viro, mas Charlie se foi, provavelmente de volta ao laboratório com seus colegas cientistas. Espero que pelo menos para o público isso esteja claro. Essa história de que a vida é um acidente químico é totalmente impossível. Isso não aconteceu.